Continuidade à nossa última palestra da manhã, eu convido a professora doutora Juliana de Moliner, ou Moliner, não sei, para falar sobre abordagem sistêmica. A professora Juliane possui graduação em psicologia pela Universidade do Planalto Catarinense, especialização em terapia relacional sistêmica, psicologia clínica pelo Instituto Familiare, mestrado em saúde coletiva pela Universidade do Vale do Itajaí, como temas de estudo psicologia da saúde coletiva e saúde mental. Atuou como psicóloga no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2, de Balneário Camboriú, e tem consultório particular e também atua como professora. Professora Juliane, seja bem-vinda. Bom dia, Bárbara, tudo bom? Ai, que saudade! Pois é, né? Bom vê-los, pelo menos assim, né? Sim. Beijo pra... Obrigada pela apresentação, né? Bom dia para todos, então. Deixa eu só colocar aqui, carregar o que eu preparei. E aí a gente poder começar a conversar, né? Seguindo para não termos tanto atraso. Vamos lá, então, né? Primeiro, bom dia para todos que estão aqui. Queria agradecer, né, o pessoal do Centro Acadêmico pelo convite, né? Fico bem feliz em poder estar vindo falar um pouquinho da abordagem sistêmica, né? E queria comentar com vocês um pouquinho o que eu pensei, né? Ou como que eu pensei em organizar essa fala. Pensando que falar um pouquinho das práticas psicoterapêuticas, né? E adentrar falando mais da abordagem, né? Como organizar uma quantidade tão grande de informações, né? Num tempo que acaba sendo restrito. E aí eu tentei pensar um pouquinho, né, em aspectos da abordagem sistêmica que sustentam muito a minha prática, né, enquanto psicóloga, né, e enquanto também professora, né. E sim, Marina, que desafio, só escutando a fala da Marina, né, perfeito, maravilhosa. E quantas coisas, né, que ela trouxe da histórica, né, sócio-histórica, que também contemplam, né, a abordagem sistêmica. Então, também vou tentar fazer esse link para a gente fazer essa amarração e sair, né, dessa manhã com muita informação bacana, tá? Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre a abordagem sistêmica, né? Que a gente pode falar como talvez uma das abordagens mais jovens dentro da psicologia, né? Eu considero, e uma abordagem que foi vendo a necessidade, né, de olhar um pouquinho além do individual, olhar um pouquinho além desse sujeito, né? Então, a abordagem sistêmica, eu quis trazer aqui só para a gente ter essa informação, né, que eu acho que é uma informação importante de a gente entender como que ela surgiu, ou de onde ela surgiu, qual a necessidade, né, que ela veio para contemplar. Então, a gente fala que antes da abordagem sistêmica, antes propriamente da terapia familiar, né, que da abordagem surge o processo terapêutico, a gente fala de um pensamento, né? Então, antes da construção própria desse fazer, a gente fala de um questionamento, né? A gente fala de um pensar sistêmico, que sim vem de uma nova realidade, de uma nova compreensão científica, né? Então, vem da necessidade, como eu falei, de muitos dos teóricos, de ir um pouquinho além desse processo do individual, né? E é interessante desse pensamento sistêmico, né, que culminou da abordagem e propriamente desse processo terapêutico, né, que ele surge no século XX, né, e ele tem como sustentação duas teorias, que são duas teorias que não estão necessariamente dentro do olhar e do fazer do psicólogo, mas que são importantes, né, nessa construção, que é a teoria geral dos sistemas, né, do Berta Lanfe, e a cibernética do Norbert Wiener. A teoria geral dos sistemas, talvez a gente já em algum momento viu, eu sempre brinco com os alunos, né, nas aulas de biologia, né, quando a gente fala, a gente tem falando do ecossistema, né, então a gente fala o quanto é importante a gente olhar de uma forma ampliada, entender um pouquinho onde, né, lá na aula de biologia, o que cada sistema é importante, né, que dá importância aos outros sistemas, e quando a gente traz para a psicologia, né, olhar de forma sistêmica, olhar que esse indivíduo, né, ele está num grande sistema e esse sistema influencia, né, a sua forma de ver o mundo, o seu processo de crença, né? E muitas vezes o que ele vai trazer, né? Dentro do processo terapêutico. E a cibernética, né? Que é um pouquinho mais longe da gente, que vem da física, né? Mas que explica um pouquinho para a gente, né? Esse funcionamento que às vezes se mantém, né? Num sistema.
E aí, quando a gente traz para o processo terapêutico, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando nós, enquanto psicólogos, né, e vocês nessa construção que vocês estão fazendo, que vão se deparar, seja, né, na clínica ou nos outros estágios, a gente vai vendo, às vezes, um processo de resistência, né, à mudança. Porque a gente sempre parte do princípio o que traz as pessoas, né, até o processo terapêutico, o que faz as pessoas buscarem, né, a figura do psicólogo. A minha pergunta sempre é essa, né? Eu sempre me pergunto e deixo esse question na minha cabeça, né? E vou buscando isso junto ao paciente. E quase sempre a minha resposta, né, vem do paciente do desejo, né, de um processo de mudança, seja frente a alguma situação propriamente dita que ele está vivendo, ou de alguns comportamentos ou formas, né, de ver a vida ou de manejar a vida que ele não, né, não vem desejando. E aí, às vezes, também vem a nossa pergunta, né? O que resiste, o que impede esse processo de mudança ocorrer? Então, é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Não só a compreensão do que traz a pessoa, né? Mas a compreensão do que vai gerando, o que vai aparecendo para a gente nesse processo terapêutico, né? E como que a sistêmica vai podendo perceber a situação e como que ela vai investigando, né? E indo um pouquinho mais a fundo junto ao paciente. Percebam que eu estou usando o termo paciente, né? Normalmente é o termo mais utilizado, mas não é via de regra. E na literatura a gente vai encontrar muito a família, né? A gente vai encontrar falando sobre atendimento à família. Isso também era um ponto que eu queria muito deixar claro e eu acho sempre importante falar sobre isso. A abordagem sistêmica, né, ela te dá a possibilidade, ela te instrumentaliza, né, a trabalhar com o sistema familiar, ou seja, trazer para o setting terapêutico toda a família, né? Não necessariamente toda a família, mas os membros que desejarem, né? Eu sempre parto do princípio que é quem deseja estar aqui, ou seja, quem deseja estar colaborando e viver esse processo de transformação e de mudança, né? Mas sim, é possível ter todos os membros. E quando eu falo todos os membros, a gente pensa naquele sistema que é o sistema mais nuclear, né? Que seria quem está nesse convívio mais diário. E aí vai depender de cada configuração familiar. Mas ela também me dá a possibilidade de eu trabalhar no sentido individual, ou seja, com um sujeito apenas dessa família. Mas o meu olhar, né, a minha forma de olhar esse indivíduo vai ser uma forma sistêmica. Então, eu vou buscar conhecer esse sistema, né, ou seja, esse sistema familiar, seja nuclear, seja ampliado, e para isso eu vou ter ferramentas, né? Então, a abordagem sistêmica, ela nos dá possibilidades de ferramentas, né? Aqui eu não vou explorar tanto, mas só para vocês já conhecendo, já querendo saber um pouquinho mais, que é o genograma. Que o genograma, basicamente, é como se fosse uma árvore genealógica, né? Eu brinco que, em algum momento lá da pré-escola, a gente fez a árvore genealógica que a gente colocava as figurinhas não, as fotinhas, né? Então, vinha o pedido de, separe a foto do pai, da mãe, se tem irmãos ou dos avós. Então, essa seria uma forma resumida, né, de a gente começar a construir o genograma. Isso mesmo, Alisson, é uma ferramenta utilizada também na atenção primária, né, principalmente na estratégia de saúde da família, para a gente conhecer um pouquinho, né, um pouquinho bastante, eu digo, se a gente souber coletar essas informações, e depende do que a gente está buscando de informações, que permeiam, né, esse sistema desse indivíduo, podendo dar informações, principalmente pensando na estratégia de saúde da família, sobre esse processo de saúde e doença, né? E aí trabalhando numa forma de promoção e prevenção, tá? Então é bem representação. Temos também o mapa de rede social, né? Do Suzuki, que também é uma possibilidade de a gente explorar um pouquinho quem está em torno desse sujeito, né? O ecomapa, que também é muito utilizada dentro da própria psicologia social e comunitária. Então são ferramentas preciosas que a gente tem quando a gente às vezes tem essa impossibilidade ou não desejo do sujeito de trazer toda a família, ou a família realmente não topa, isso acontece, tá? E tá tudo bem, né? Eu já tive algumas experiências quando veio esse desejo, eu propus para a família do atendimento familiar, dos filhos não quererem participar, principalmente no período da adolescência, e eu dizia, tá tudo bem, né? Se em algum momento ele mostrar o interesse ou o desejo, ele pode vir a participar, a gente só faz esses combinados, tá?
Então, assim, é importante, né, a gente trazer, eu gosto de trazer às vezes o processo histórico só para a gente entender, então, onde está, da onde surgimos, como percorremos todo esse processo. Então, sim, a terapia familiar, o que culmina, né, na terapia familiar, então, inicia no pensamento sistêmico, vem a abordagem e aí a prática do processo terapêutico, das práticas terapêuticas, vem desse desejo ou dessa necessidade de olhar além, né, do individual. E é interessante, né, a gente entender um pouquinho dessa construção e desse entendimento do que é família, né? Então, na abordagem sistêmica, a gente fala que a família, ela é mais que uma coleção de indivíduos, né? Ou seja, é mais que um aglomerado, né? É uma interação, né? A família, a gente considera família quando há a interação, quando há a relação. Por isso que são alguns questionamentos também a gente fazer, né? Que às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com a minha família de origem, né? Ou a minha família consanguínea. E aí eu sempre volto à pergunta de, mas dentro do teu sistema, dentro dos teus convívios, né? Às vezes uso o termo convívio para ficar mais próximo. Com quem podes contar? Com quem que tu mantens um relacionamento, uma troca, um convívio, né? Seja esse diário, seja esse mais espaçado, né? Para a gente entender que família às vezes vai muito além dessa questão consanguínea. Por mais que na abordagem sistêmica a gente valorize, né, e por vezes estude essas relações da família de origem, da família consanguínea, principalmente da família de origem, e da família nuclear, que é essa que a gente está presente, porque nos traz muita informação, né? E a família de origem, porque eu sempre digo, em algum momento você conviveu com essa família, né? Seja lá na primeira infância, adolescência, né? E depois tu podes escolher a família que tu queres conviver. Ou seja, de alguma maneira, teve impacto em ti, né? Teve impacto na tua história, teve impacto muitas vezes no teu processo de crença, na tua forma de ver o mundo, na tua forma de crer, né? Então, conhecer sobre esse sistema é conhecer sobre esse sujeito, tá? Então, a gente fala que o sistema, ele é uma totalidade organizada, né? Cujas partes, então, funcionam de uma maneira que transcende as suas características isoladas, né? Então, olhar de forma sistêmica, né, olhar o funcionamento desse sujeito, conhecer acerca dos seus padrões, né, daquilo que se repete, né, e muitas vezes daquilo que impede um processo de transformação, um processo de mudança. Tá? Então, trazendo aqui um pouquinho a fala do Minuchin, né? O Minuchin é um dos teóricos, né, da abordagem sistêmica, né? E ele traz um pouquinho uma terapia familiar mais estrutural, né? Então, a gente tem... É muito interessante, já me fizeram algumas vezes essa pergunta, né? Quem seria o pai da abordagem sistêmica, né? E aí eu sempre brinco, né? Na abordagem sistêmica, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem tio, a gente tem tia, a gente tem filhos, a gente tem várias contribuições, né? Então a gente não tem um nome em específico, né? Que a gente traga à tona. Mas o Minuchin é uma figura importante, né? Dentro dessa construção. É uma figura importante que trouxe, então, sustentação e uma sustentação desse processo terapêutico. E ele fala que olhar para essa família, né, focar a família, então, como contexto, nos ajuda nessa compreensão, na forma pelo que os membros desenvolvem e modificam suas concepções de si mesmo e dos outros, podendo, então, observar o poder que a família tem para influenciar as experiências e o comportamento dos seus membros, permanecendo e sendo o núcleo da terapia familiar sistêmica. Então, ele traz um pouquinho, né, e ele fala um pouquinho sobre isso que eu fui tentando elucidar para vocês, de que, por mais que, né, e sim, a gente escolhe, que bom que a gente pode escolher, né? Eu falo muito sobre isso com os meus pacientes, né, no processo terapêutico e nesses ambientes que eu permeio da universidade, de que a gente precisa, urgente, né, desconstruir esse imaginário, esse ideal na figura dos familiares, seja na figura do pai, seja na figura da mãe, dos irmãos,
como uma ideia dessa construção, né, da família perfeita, ou dos pais, ou das mães, enfim. Né? Hoje a gente tem várias configurações familiares. Mas é preciso essa desconstrução, né? Porque senão a gente fica numa busca incessante, né? De um dever, né? De um dever de família, num dever de papel de mãe, no dever de papel de pai, e por vezes gerando muita frustração. Então, que bom, né? Eu sempre falo que bom seria se todos nós e as pessoas que, né, permeiam o nosso entorno e que nós passamos às vezes a atender, tivessem sistemas familiares que dessem essa sustentação, né, não só no sentido afetivo, mas de necessidades básicas desse sujeito. Porque aí a gente entende na própria fala do Minuchin o quanto, né, esse contexto familiar traz uma concepção de si mesmo. Então, como a nossa construção de quem a gente é, né, o que a gente crê que a gente é, vem desse primeiro sistema. Né? Por isso que eu falo tanto, e às vezes eu me torno repetitiva, mas eu acredito muito na repetição como um processo de transformação e de mudança. Né? O quanto é importante, né, a gente poder olhar para os sujeitos desde a sua constituição, né, nos seus primeiros anos de vida, e não rotular. Né? Porque o quanto isso tem de impacto, principalmente quando a gente faz parte desse sistema, seja ele familiar ou desse sistema de convívio mais próximo, né, desse sujeito. E o quanto isso impacta nas nossas relações, né? Até porque a forma que a gente se vê é a forma que a gente vai se relacionar nesse mundo, né? Então, esse é o núcleo, então, digamos, principal, né, da terapia familiar sistêmica. E aí, eu gosto de trazer uma autora, e gosto muito do texto dela, né, da Peggy Pape. Quem já foi meu aluno, principalmente de orientação da clínica, já leu esse texto, que se chama O Dilema da Mudança, né? E eu gosto muito desse título que ela dá para o processo terapêutico, que é um dilema realmente que a gente vai passando desse processo, né, de transformação e de mudar. E a Peggy Pape, ela traz algo que eu gosto muito de pensar, né, e de trazer para os meus atendimentos. Não sei se vocês percebem, né, na vida diária de vocês, ou quem já está atendendo, ou quem já presenciou, ou está vivenciando a prática, né, dos estágios, de quanto o indivíduo ele traz o evento para falar do seu sofrimento, né? Então, ele muitas vezes explica o seu sofrimento a partir do evento. E na visão da Peggy Pape, só para a gente entender o que é o evento, né? Eu, Juliane, estou triste, né? Relaciono a minha tristeza com a perda do meu emprego, vamos supor, né? Fui mandada embora e isso me gerou um grau de tristeza, foi deprimido. Só a Peggy Pape, ela coloca algo para a gente prestar atenção. Esse pode ter sido um evento disparador, né? Digamos, disparou um estado que já estava presente. Então, de a gente entender que os eventos, eles são estudados dentro do contexto, né? Então, eu entendo um pouquinho esse ter sido mandado embora, né? Como que isso ocorreu, mas eu tento também compreender as conexões e as relações que esse sujeito está fazendo sobre esse perder o emprego, né? Que seria mais ou menos assim, qual a imagem, ou como que ele viu toda essa situação, o que ele passou a crer? Não sou capaz, não sou bom o suficiente, né? Não vou ter nenhum outro emprego, vou ficar sem emprego o resto da vida. Então, quais são as visões que ele vai fazendo, né? Que eu digo sempre, quais são as fantasias, porque tem um rol de grande fantasia e a gente às vezes vai ter que trabalhar com esse sujeito o que é real, né? O que está no seu imaginário, porque um evento, ele é disparador, né, de muitas... Eu uso o termo fantasias, mas é muito o que o meu diálogo interno vai conversando, e aí eu vou tentando buscar essa compreensão. Então, considero o evento, escuto o evento, valido o evento, mas tento entender um pouquinho mais desse contexto, né, e focalizando muito no como conexão que relação esse sujeito ou essa família foi fazendo frente a este evento. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar num termo que na sistêmica a gente usa de o que traz uma família ou traz um paciente para o processo terapêutico. A gente usa a terminologia sintoma, tá? A gente não, né? Eu acho que a gente é muito, muito grande, mas é uma das terminologias utilizadas em abordagem sistêmica.
né? E uma das terminologias usadas pela Peggy Papp, que é uma autora que eu gosto muito. E a gente considera o sintoma não só na ideia do processo saúde e doença, mas o sintoma como o que está gerando esse movimento, né? E, consequentemente, pode ser um desconforto, pode ser um sofrimento, né? E aí, para eu chegar no sintoma, o que traz o sintoma, normalmente, ele traz um relato do evento, né? Então, para a gente entender algumas coisas importantes, né? Que os eventos, ou seja, aquilo que disparou um sentir nesse sujeito, que disparou talvez o sintoma, que é a tristeza, vamos supor, que eu trouxe aqui como um exemplo, e que é muito comum, né, no consultório as pessoas trazerem um humor mais deprimido, não necessariamente se encaixa num transtorno depressivo, mas um humor deprimido frente a uma separação, um término de relacionamento, enfim, estou dando alguns exemplos aqui para a gente pensar que são eventos, né? E aí a gente lembrar, né, que esses eventos, ou a parte, né, do comportamento que causa, eles não são lineares. A gente não olha de uma forma linear. Ou seja, o que isso quer dizer? Causa e efeito. Então, eu estou triste porque terminei um relacionamento. A abordagem sistêmica, ela tenta olhar de uma forma, então, mais circular, né? Tem uma tristeza presente, evento, término do relacionamento, mas eu vou tentar explorar tudo que está no entorno e que envolve essa questão do relacionamento, e aí que vai muito mais além de um relacionamento afetivo e emocional, vai entrar nas questões familiares, vai entrar, enfim, a gente pode entrar aí numa coisa muito mais complexa, tá? Então, de a gente entender, né, que isso vai levando, então, os eventos e os comportamentos ao longo da vida da pessoa, vai levando a padronizações, a padrões, né? E esses padrões podem ser padrões repetitivos. Então, perdas, né, em proporções diferentes, podem levar a um quadro de tristeza. E isso pode se tornar um padrão, né, muito específico no funcionamento dessa família, né? O que impede que ela vai evoluindo, né? E que ela vai podendo até mesmo enfrentar e, por que não, aprender, né? Com essas situações de perda, né? E aí sim viver um processo de transformação, que eu digo de mudança, de como enfrentar ou como vivenciar a perda, mesmo compreendendo que cada perda tem a sua proporção, né? Mas eu entendo que um dos meus objetivos enquanto terapeuta, né, é poder, eu uso esse termo, instrumentalizar esse sujeito para que quando ele se depare ou ele vivencie situações, né, que sejam disparadoras de emoção, que ele tenha ferramentas para começar a manejar. Né? Por mais que sejam, então, situações diferentes, mas que despertam emoções que ele já conhece, né? Que aqui a gente está falando da emoção tristeza, tá? Então, todo comportamento, incluindo o sintoma, então, o sintoma é, né, a demanda, digamos assim, podemos falar, né, utilizar outras terminologias que são usadas na área da psicologia, que é o que leva esse sujeito, né? Ele estabelece e mantém os nossos padrões. E aí vem o questionamento: o que são padrões? Padrões é a nossa forma de funcionar no mundo, né? Padrões é aquilo que às vezes nos impede de viver uma situação ou de enfrentar uma situação de maneira diferenciada, né? Ou até mais saudável, enfim. E aí é importante a gente falar que esses padrões, eles se tornam repetições, né? E a sistêmica, ela traz até um questionamento, né? E trabalha uma questão que se chama a transgeracionalidade. O que seria a transgeracionalidade? São essas repetições dos padrões nesse sistema familiar, né? Então, dar um exemplo que talvez possa aproximar um pouco mais de vocês. Muitas vezes a família vem, ou vem um sujeito, né, e traz uma queixa acerca dos seus relacionamentos, né, relacionamentos afetivos. Um padrão, né, que se segue em torno de iniciar relacionamentos e términos de relacionamento muito, muito semelhantes. E esse sujeito está sofrendo, porque ele fala, olha, né, eu não consigo, parece que tem algo que impede que eu tenha um relacionamento bem sucedido. E o nosso processo é investigar um pouquinho e entender o que tem aí de padrão, né, de relacionamento
e que por vezes se repete, né? Que faz com que a pessoa, de forma não perceptiva, não consciente, acabe buscando relacionamentos muito parecidos, né? Sejam eles no sentido de possíveis relacionamentos abusivos, né? Que isso por vezes acontece e a pessoa até se pergunta por que eu me coloco nisso, por que eu me coloco nessa situação. Então, a abordagem sistêmica nos dá a possibilidade de a gente ajudar esse sujeito a compreender, né, o que faz com que ele tenha esse processo de repetição. Então, uma das coisas que eu sempre tento elucidar isso já, talvez, nos primeiros atendimentos, né, quando as pessoas buscam atendimento, é de que o sintoma, ou seja, o que está me levando, né, o que me fez buscar um atendimento psicológico, buscar uma ajuda, é um sinal, né, e um transmissor de informação. E que o aparecimento dele interrompe o fluxo da nossa vida. E faz com que a gente, quase que obrigue que a gente preste atenção. Então, eu não falo que o sintoma é algo ruim, tá? E aqui eu tô falando de sintoma é isso, emoção. Eu não falo dele como algo ruim, eu falo dele como uma possibilidade, né? De que algo tá te chamando a atenção, tá te pedindo de olhar para ti. E às vezes eu vou dar um pouquinho além, tá? Pensando no sintoma, no processo de saúde e doença. Um sintoma que talvez muitos de nós tenhamos ao longo do nosso dia, né? E às vezes até normalizamos, damos pouca atenção ou medicalizamos uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça é uma possibilidade, ou seja, é um sintoma que dá uma possibilidade de eu investigar, né? E colocar a atenção do que no rol de possibilidades, o que pode ser essa dor de cabeça? O que ela está querendo talvez me comunicar? Seja no questão do meu corpo físico, né, e biológico, seja também das minhas emoções. Né? Então, primeiro eu esgoto, eu também como terapeuta, como psicóloga, esgoto todas as possibilidades clínicas, tá? Eu acho que isso é importante a gente sempre considerar, né? E a gente sempre lembrar que por mais que eu não tenha todo esse conhecimento, eu esgoto no sentido de perguntas investigativas e avaliativas, e se necessário for encaminhamentos, por isso que eu gosto de trabalhar com equipe multidisciplinar, eu gosto de trabalhar com outros profissionais, né? Para entender um pouquinho que esse sintoma é sinal, né? E o sintoma é sinal para essa família também. Para essa família, talvez dar a atenção, né, a esse fluxo, a esse processo que por vezes é repetitivo, que está ali. Então, o sintoma, ele quer nos dizer alguma coisa, né? E ele é muito importante, né? Porque ele nos dá, então, a possibilidade de a gente se escutar, né? Coisa que às vezes, eu sempre digo, quem melhor talvez conheça a gente mesmo. Mas quanto de atenção a gente dá para o que a gente está sentindo? Né? Então, é um exercício que muitas vezes eu vou fazendo junto aos pacientes, né? De que eles possam fazer isso fora até mesmo do processo terapêutico, né? Veio o sintoma, seja emoção, seja de forma física, às vezes ele vem muito físico, né, de início, que é onde a pessoa consegue mais prestar atenção, seja na dor de cabeça, seja no mal-estar do estômago, seja no aperto na garganta, né, que aí a gente sempre tem que buscar diferenciar, né, se tem a questão clínica, se tem a questão patológica, mas enfim, tô falando desse início e desse cuidado de a gente começar a olhar para esse sintoma e explorar ele, para daí sim poder dar essas definições, tá? Então, o sintoma, ele é desagradável, sim, né? A gente tem que entender isso e tem que ter essa compreensão, né? A gente não gosta de ter o sintoma, né? Muitas vezes a gente foge do sintoma, né? Enquanto indivíduo, a gente não quer perceber ele, mas eu sempre digo que ele é um caminho, né? E ele é um caminho que a gente pode percorrer e percorrer com ajuda, né? E isso é um desconforto, né? Seja ele biológico, seja ele psíquico, né? Ele é desconfortável, ele causa. Só que esse desconforto é a possibilidade, digamos assim, para um processo de mudança, né? Só que aí a gente tem que estar sempre muito atento que a nossa intenção enquanto terapeuta não é combater o sintoma, ou seja, não é simplesmente tratar ou que ele desapareça,
Nosso intuito ele vai um pouquinho além, né? Então, não é só no combate do sintoma, entender, né, o gerador e entender o que impede esse olhar, entender o que impede esse processo de desconforto que ele gera, que é o desconforto da própria mudança, né? Do gerar a mudança. Então, eu digo que é um grande desafio, porque normalmente, o que traz as pessoas, ou o que faz com que as pessoas busquem ajuda? Na nossa sociedade. E a gente tem que olhar para a nossa sociedade, para a construção, né? Eu acho que a professora Marina falou isso de uma forma esplêndida, né? Do jeito que só ela consegue, usando as palavras mais bonitas possíveis, né? A gente tem que olhar para a nossa sociedade, a gente tem que olhar para a sociedade e para o entorno, para o sistema que esse indivíduo permeia, né? Para entender um pouquinho qual a leitura que ele tem, né? Se é imediatista, se eu quero simplesmente que esse sintoma se cale, né? Então, a gente precisa entender desse imediatismo, por que hoje a medicalização está tão valorizada, né? Ou sempre esteve tão valorizada, né? Milena, eu vou tentar já respondendo, tá? Aqui na minha apresentação, mas se eu não conseguir no final, me traz que se sobrar um tempinho, eu respondo. Vamos lá, quero conseguir dar tempo de tudo, tá? Então, só para a gente entender, às vezes, o que impossibilita, né? Eu acho que responde um pouquinho quebrar esses padrões, que seria o que impossibilita a gente trabalhar o sintoma, né? É que, às vezes, a maneira da família se equilibrar, né? Ou se manter, digamos, num estado de homeostase, que a gente usa muito na sistêmica, que seria um estado um pouco mais de equilíbrio, né? É através do sintoma. Olha isso que maluco, né? A gente pensa, mas como assim? É sofrendo? Não, é o conhecido, né? Entendam uma coisa, às vezes o conhecido nos dá a falsa ideia de estar em conforto, né? Então, na cibernética, ela nos traz isso, né? Da possibilidade de um feedback positivo, um feedback negativo. O que seria o feedback negativo? Seria a gente estar percorrendo um percurso, esse percurso não ser bom para a gente, né? Ter uma pedra no meio do caminho, que seria o sintoma. Eu desvio, ou seja, eu passo pela pedra, mas a pedra continua ali. O que isso quer dizer? Eu vou repetir isso algumas vezes nesse caminho e essa pedra vai estar ali, ou seja, não mudei. E o feedback positivo seria: estou num percurso, estou num caminho, tenho uma pedra, né? O que eu vou fazer para mover essa pedra? Ou qual outros caminhos eu vou encontrar de possibilidades para eu percorrer que me façam chegar onde eu quero chegar e não necessariamente que seja apenas esse o caminho. Ou seja, eu vou gerar o processo de mudança, tá? Então, é legal a gente entender isso, para a gente também entender o que mantém a família nesse estado, né? E sempre se perguntar, né? O que são os disparadores dos sintomas? Né? O que dispara o sintoma nesse sujeito? O que dispara o sintoma nessa família, né? Para a gente entender um pouquinho que esses eventos, né? Eles ocorrem dentro de sistemas macro, meso e micro, né? Então, que esse sistema ele é muito amplo e que a gente tem que entender o que dispara para a gente entender um pouquinho o que leva esse sujeito a, né, ou essa família ter esse sintoma, tá? E aí, né, sempre a pergunta que eu me faço, eu acho que essa pergunta é nossa, tá? E sim, a gente às vezes pode voltar essa pergunta no processo terapêutico, mas sabendo usar dela no momento adequado, né? De uma forma reflexiva, de uma forma que possibilite essa família ou possibilite esse indivíduo de realmente refletir sobre isso. Que seria o sintoma, né? Ou seja, a demanda, a queixa, né? Serve como uma função homeostática, ou seja, de manter este equilíbrio. Faço aqui entre parênteses que é um equilíbrio. Eu uso o termo, às vezes, um falso equilíbrio, mas é o que eu conheço, e às vezes é o único caminho que eu acredito, e aí entra um sistema de crenças, que a Paik também fala, e os outros autores da sistêmica trazem, né, que é uma construção sistêmica, né, principalmente desse sistema familiar, ou ela é uma função evolutiva? Essa é sempre a pergunta que eu constantemente me faço. Por quê? Se esse sintoma tem uma função homeostática, dificilmente essa família ou esse indivíduo vai buscar o processo terapêutico, tá? Ele não vai
buscar, ele vai se manter nesse sintoma. A gente às vezes vê isso no nosso entorno e diz como que a pessoa está e vive nessa situação, né? Isso aí, Caroline, essa falsa zona de conforto, que é o falso conhecido, é o que me parece confortável porque é o que eu conheço, sem conseguir vislumbrar outras possibilidades, né? Ou é evolutivo. Se tem um cunho evolutivo, gera incômodo. E se gera incômodo, faz com que a pessoa busque. Aqui eu não estou dizendo que um está certo, outro está errado, não é isso. Tá? É só para a gente poder olhar e olhar com empatia. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai ver um movimento dessa família de certo incômodo. Mas quando a gente começa a mexer, né, e a gente começa a entrar em algumas questões, a gente vai vendo uma resistência. E aí a gente vai vendo essa função homeostática. Porque quando e entendam isso, isso é bem importante a gente pensar, como quando vem apenas um sujeito, e esse sujeito, a sua mudança impacta no seu sistema, ou seja, no seu sistema familiar. Ou seja, não vai ter como consequência só para si, vai ter consequência todo o seu sistema. E será que esse sistema está preparado para esse processo de mudança? Então, às vezes, eu brinco com os alunos, você percebeu, parece que o paciente botou o pé no freio, né? Tá ali, um processo evolutivo de mudança, nossa, assim, dizendo, poxa, que legal, e daqui a pouco parece que bota o pé no freio, e às vezes até o próprio paciente fala, poxa, parece que eu voltei umas casas, ou eu retrocedi, eu piorei, né? E aí eu sempre olho e ajudo a família ou esse sujeito poder perceber de que primeiro você não voltou às casas, primeiro você não retrocedeu, né? Tens aí alguns padrões, né, que te impedem realmente de, às vezes, avançar. E a gente precisa trabalhar esses padrões, a gente precisa desconstruir. E padrão, né, a gente às vezes tem que entrar muito num processo de crença. Não estou falando a crença no cunho religioso. Crença, estou falando da construção do que eu creio ser, né, e que eu creio de mundo, visão de mundo. E esse é um processo que leva um tempo, esse é um processo que exige da gente, tá? Então, só para conseguir encerrar pelo menos o que eu tinha pensado aqui, né, falar para vocês, que é um pouco isso. Famílias que não usam sintoma transitório nas transições, raramente vão aparecer para o processo terapêutico. Aparecem, mas às vezes pé no freio, né? Ou até mesmo um abandono, né? Para a gente às vezes entender os abandonos do processo terapêutico, né? O não engajamento do processo terapêutico. Não como um não querer, eu não gosto dessa palavra não querer, porque aí a gente vai criando mais rótulo, mais crença, né, acerca de si, acerca de mundo. E sim, é uma imposição de frente a um padrão, né, uma forma de ver a vida, uma forma de crer que funciona, né, esse sistema familiar. Né? E aí, né, se essa família, então, se esse sistema familiar, ele é visto como autorregulador de um sintoma, né, e esse sintoma for eliminado, todo esse sistema vai ter desregulado. Então, foi aquilo que eu falei. Se, pensando em trabalhar com um sujeito, com um indivíduo, né, numa visão sistêmica, gera um processo de mudança, né? E dentro desse sistema que a gente entende que esse sintoma era regulador. Vou dar um exemplo bem rápido, tá? Numa relação, às vezes, triangular, pai, mãe, filho, pode ser pais e filho, né? Mães ou filho, né? Só estou dando um exemplo muito recorrente. Essa criança, quem vem para o processo terapêutico com ela com a demanda de um comportamento inadequado, agressivo, hiperativo, né? A gente começa a autorregular esse sintoma, né? Ou seja, esse comportamento começa a mudar, começa às vezes a aparecer o real sintoma, que seria a relação desse casal, que é uma relação que estava sendo mantida por esse comportamento, né? Não adequado dessa criança, então toda a sua atenção, todo o seu cuidado estava em cima dessa criança, em cima desse comportamento. Essa criança se autorregula, aparece o que realmente precisa ser trabalhado. E aí a questão é, esse casal está disponível, está disposto a trabalhar as suas questões? Se ele não tiver, ele vai continuar mantendo esse sintoma na criança.
Estou falando de uma forma muito simplista, tá? Se a gente fosse um pouquinho mais além, a gente ia entrar em questões que são questões históricas, né? Desse casal, que fazem parte do seu processo, né? Como casal, das mudanças, né? Do ciclo vital familiar, enfim, muitas coisas que a gente poderia aqui estar falando, mas que acaba que o tempo nos restringe um pouco, né? Então, seria um pouco isso, né? Que foi algumas das literaturas que eu usei para dar sustentação e para conversar com vocês, né? São algumas possibilidades de literatura, né? Para quem tiver interesse, começar a se aproximar um pouquinho mais da abordagem sistêmica. Mas, assim, eu brinco, é uma pincelada, né? No meio de um quadro cheio de cores, cheio de detalhes e de muita informação, tá? Enfim, gente, assim, quase extrapolei aqui o tempo, mas eu sou muito metódica, quem me conhece, né? Não consigo passar do tempo. Eu fico bem limitada, porque eu sei que vocês também têm as outras obrigações da vida, né? E precisam estar se organizando, tá? Enfim, gente, muito obrigada, tá? Vamos agradecer, então, a fala da mestra Juliana de Moliner. E vamos abrir um tempinho, como é a última palestra da manhã, podemos, se você puder, professora, abrir um tempinho para algum questionamento de algum colega que tenha, pode fazer via chat, ou então levantar a mãozinha e fazer com áudio. Temos essas duas possibilidades. Com certeza, estou aqui disponível. Ah, que legal vendo aqui algumas pessoas conhecendo mais a sistêmica, né? E talvez se aproximando e se identificando, né? Eu acho que isso é legal dessa possibilidade que vocês ofertaram, né? Trazer as abordagens, assim, de uma forma que eu sempre digo de a gente, assim, tão... Oi, Bruna! Tão resumida, mas de a gente começar a ficar próximo, tá? Deixa eu ver aqui, a Giovana colocou, né? Você falou dos sintomas transacionais, o que seria isso? Que legal, Giovana, que você perguntou, era algo que eu queria falar e eu acabei não falando. Dentro da abordagem sistêmica, a gente tem uma parte que a gente estuda que se chama as mudanças no ciclo vital familiar. O que seriam as mudanças no ciclo vital familiar? Seriam mudanças que todos nós passamos ao longo da vida, tá? Que seria, algumas delas eu vou dar exemplo. A formação de um casal, o casamento propriamente dito, a chegada dos filhos, as perdas, o divórcio, né? Que são, então, podem ser disparadoras de sintomas que a gente fala que são sintomas de transição de uma fase para outra. Vamos dar um exemplo. A saída da infância para a adolescência, ela é disparadora de muitos sintomas, né? De sentir, de emoções, às vezes dificuldades de manejo da própria família. Mas eles são transacionais, eles são do próprio processo, do próprio período, mas precisam também ser trabalhados, né? Porque são geradores de estresse, né? E a gente pode trabalhar no sentido de que sejam menos geradores de estresse, e de sofrimento, e que isso vão acarretando, né, ao longo da vida. Giovana, espero ter te respondido, né? Aqui só a Patrícia perguntando quais disciplinas. Atualmente, Patrícia, estou nas disciplinas de psicologia social e comunitária e psicopatologia infanto-juvenil, tá? Professora, a minha pergunta seria, tem como fazer essa abordagem sem envolver a família? Tem, Carolina, no sentido de trazer para o site terapêutico, está se perguntando, sim, né? Isso. Tem. Perfeito, isso é possível, acho que cada vez mais, né? Até porque não, aquilo que eu falei, às vezes a família não está disponível, a família não está próxima, Só que é o nosso pensamento e a nossa forma de olhar para esse sujeito que ela é ampliada. Eu acho que isso eu amo a sistêmica por isso, assim, não é só no meu fazer enquanto psicóloga, é na minha vida. Quando eu tenho uma situação, né, e eu tento olhar essa situação tentando entender que contexto que esse sujeito vem, né, quais as informações que ele traz, porque isso me ajuda, às vezes, a compreender um pouquinho, né, quem ele é e por que das suas ações, dos seus comportamentos. Porque, por exemplo, eu tenho meu marido, ele vem de uma família com histórico de depressão desde antigo, uma recorrente, e a gente vê padrões assim, ele tem 11 irmãos,
E eu consigo ver o padrão nesses 11 irmãos, assim, é bem interessante, assim. E a gente tem que entender que às vezes nem todos estão dispostos ao processo de Isso, mudança, exatamente. porque, né? E Mas normalmente aquele que muda, ele é excluído. ou até de uma forma protetiva, Carolina, Uhum. ele vai se retirando. Eu digo que isso é protetivo, Isso, tá? exatamente. Proteção. Uhum. E tá tudo bem. E a gente tem que começar também a normalizar isso, sabe? Eu vejo muito que assim, ai, família é algo precioso. Considero também. Mas famílias e famílias, pais e pais, mães e mães, irmãos e irmãos. Ter aquela separação da relação tóxica, mesmo daquele que te ama, né? Saber que E nem tudo que vem dele, nem tudo isso, que vem dele é bom pra ti. Perfeito. E aprender a ver isso e aprender a estar livre, né? Sem essa obrigação, sem o dever. Nossa. Isso não, esse é um processo para a gente trabalhar, porque a gente vem de processos culturais e de construções reforçadoras ao contrário disso. Nossa, incrível. Parabéns, obrigada. Alisson, tua pergunta, né, vem da onde eu acabei caindo muito, né? A minha grande paixão sempre foi a saúde pública, né? E eu vejo, não só na atenção básica, mas a atenção secundária, que foi o que eu trabalhei por muito tempo, uma riqueza muito grande, porque como a gente olha muito esse sistema pensando nesse contexto, né? Quando a gente está na saúde pública, a importância de a gente ter esse olhar, a importância de a gente em busca dessas intervenções, né? Então, eu brinco que eu sempre acabo trazendo abordagem sistêmica muito nas aulas de psicologia social e comunitária, porque eu acredito muito ser uma possibilidade, uma das possibilidades, não é a única, né? Mas uma das possibilidades, tá? Deixa eu ver que eu estou aqui ainda na pergunta da Milena. Ah, isso, né? Que você tinha falado um pouquinho sobre as questões de como fazer uma abordagem para estar ajudando o paciente a quebrar esses padrões da família e sobre o convívio com a família nessa questão. Então, Milena, eu acho que isso é uma construção dentro do processo terapêutico, né? Primeiro, de o indivíduo poder perceber isso como um padrão e de perceber que isso, né? E poder escolher essa quebra ou não, né? Para daí ele podendo se dar conta. Posso usar ferramentas, como eu falei no início da minha fala, que é o genograma, que dá essa visualização do seu sistema familiar, das suas relações e dessas repetições e dos padrões. Porque, gente, para nós terapeutas, às vezes isso está muito claro na fala, no funcionamento do sujeito, mas para ele não, né? Para ele tá ainda na ideia de que é assim, deve ser assim, né? No processo de crença. Então, essa quebra, ela é uma quebra gradativa, de respeito e podendo entender que tempo, né? Não que tempo, o grau de disponibilidade dessa pessoa, porque entre coisas que são às vezes muito doloridas e que são ditas como verdades para ele nesse sistema e que ele vai quebrar, que foi um pouco o que a Carolina falou, né? Ele vai sair desse padrão da família e vai parecer que é o excluído, a ovelha negra, na verdade não, né? São as escolhas realmente. Aqui só a Valentina me perguntando, pode falar novamente sobre a questão da ressignificação dos padrões? Não sei, Valentina, não sei se eu acho que eu respondi já um pouquinho isso da Milena ou não. Para mim tá parecido um pouco as respostas, né? Só checar porque acaba que, né? Deixa eu ver só mais uma pergunta aqui, acho que tem da Caroline. Você comentou sobre o sistêmico não versal consanguíneo. Pode exemplificar em que outros núcleos a abordagem sistêmica pode atuar ou seria nas relações de um modo geral? Seria nas relações de um modo geral, nos sistemas que a gente permeia. Perfeito, Caroline. Amigos próximos, colegas de trabalho, se a pessoa ela mora na comunidade, né? A comunidade que ela mora, se ela se utiliza ou participa, né, de algum meio religioso, isso ela considera as suas relações próximas ou com quem ela pode contar também, tá? Então seria nesse sentido, tá? Eu brinco, né, mas é real, que às vezes para mim entra no sistema, né, no sistema familiar dessa pessoa, os animais de estimação, né? Tanto quando eu vou construir o genograma com os pacientes ou com os alunos, eu falo, oi, ela fala, eu tenho meu cachorro que eu posso muito contar. Cara, ele é importante, né? Ele tem um significado para ti. É que eu sou cachorreira, né? Então, minha paixão por bichos também tem essa função. Mas qual é a função do meu cachorro na minha vida, né? Qual é a relação que eu estabeleço com ele? Cara, dá para trabalhar muita coisa, sabe?
eu acho que a gente tem que aproveitar de tudo que as pessoas trazem para entender das relações que elas estabelecem. Dizem muito sobre as outras relações. Às vezes a relação que eu estabeleço com o meu cachorro é a relação que eu desejaria estabelecer com as outras pessoas e que por crenças minhas impossibilita, né? Eu sou aquela assim que eu trato o cachorro, tipo, é um membro da minha família. E é mesmo, tá? Desculpa aí, Tem pessoas que até possam trazer como crítica, mas enfim, né? A gente respeitar isso e validar e poder explorar, né? Porque às vezes é por onde a gente entra. Porque às vezes falar propriamente da nossa relação com a nossa mãe é muito difícil, sabe? E falar, perfeito, Alisson, luto, né? Luto pela perda de um animal de estimação. Às vezes é a possibilidade, eu digo, é a porta de entrada para falar sobre o processo de luto e que a gente precisa falar, que a gente precisa conversar, a gente precisa já falar antes, né, da perda em si. É um hábito que nós temos cultural de não falar das coisas que doem, né? Porque a gente que acredita falar vai doer mais, e na verdade não só falar, mas poder compreender, poder explorar, poder transformar, é uma possibilidade de um processo realmente de curar, e aí, quando vivenciar novamente, né, vivenciar de uma forma talvez mais leve, com menos sofrimento, porque sim, né, até a perda ela pode ser com menos sofrimento, né. Vou responder acho que rapidinho aqui da Caroline, né, Sandra, e daí eu deixo para você encerrar. Ok. Eu acho, Caroline, tua pergunta ela é perfeita, né? Ela não é apenas a especialização que eu fiz, ela não era apenas oferecida para o psicólogo, né? Ela era oferecida para outros profissionais, principalmente da área da saúde, médicos, porque ela pode ser muito bem utilizada na atenção básica, né? Mas eu acho que todos os âmbitos que a gente atua enquanto profissional da psicologia, a gente pode estar se utilizando, né? Na organizacional, ela é muito utilizada, né? A teoria geral dos sistemas, que culmina e possibilitou propriamente a abordagem. Então, tem muitas áreas possíveis aí de serem exploradas. Passo então a palavra para a Sandra, né, para ela fazer o encerramento. Eu agradeço a participação de vocês, as perguntas, a acolhida mesmo, talvez eu não conhecendo tantos dos alunos, né. Eu brinco que eu entrei na Univale e logo depois veio a pandemia, então a gente acaba não se encontrando tanto pessoalmente, mas agradeço o convite. Nós também agradecemos a participação dos colegas, os questionamentos, os levantamentos, que são muito importantes. Agradecemos também, professora, a sua fala, que nos trouxe informações, contribuições muito pertinentes e importantes para a nossa formação. Agradecemos a todos os presentes. Então, vamos dar por encerrado essa manhã de apresentações, lembrando que à noite nós teremos mais uma rodada de palestras, iniciando com a terapia cognitiva comportamental, que tem início às 19 horas. Mais uma vez, muito obrigada a todos e gratidão, prof.